E aí, essa galera? Gente, a aula de hoje a gente vai falar sobre periféricos de entrada e saída, né? A gente vai revisar as principais características de alguns deles e a gente vai falar como identificar aí um periférico como sendo de entrada e saída ao mesmo tempo ou sendo só de saída. Eu sei que a maioria da galera aí já matou a charada aí dos principais dispositivos, né? Mas eu sei que tem gente ainda que tem dúvida nesse assunto e esse é um tipo de assunto que gosta de cair bastante. Então, galera, vamos falar primeiro dos dispositivos de entrada, né? O que é que identifica primeiro um dispositivo ser de entrada? Gente, você vê se os dados estão indo do homem, né? Vamos generalizar, né? Para a máquina. Claro que eu posso ter dispositivos que vá de máquina para máquina, beleza? Mas não vamos aqui complicar, beleza? Então, se eu estou enviando os dados do homem para a máquina, de fora para dentro, tem um dispositivo ali de entrada. Exemplos: teclado. Né? O teclado é o nosso dispositivo de entrada padrão. Aí eu, para cada um desses dispositivos, se necessário, eu vou fazer algum tipo de comentário, né? O teclado ele tem os dois principais padrões que a gente utiliza hoje no Brasil. Tem o layout ABNT e o ABNT2, né? O mais utilizado é o ABNT2. Como você descobrir, saber se o seu teclado tem esse layout, né? Você verifica se o seu teclado é aquele tecladozinho que tem o C cedilha, que tem o Alt GR, beleza? Geralmente segue o padrão, tem um padrão chamado QWERTY, né? Eu tô olhando aqui no meu teclado é o QWERTY. Tem um C cedilha e tem o Alt R, tem um padrão aí da BNT2, né? Outro dispositivo aí que é em desuso, né, mas é também de entrada, é a leitura de cartão perfurado, né? Era utilizado antigamente, né, gente, para leitura de cartões perfurados, né, geralmente em loterias, enfim, concurso público, vestibular, era utilizado aí quem for mais antigo vai se lembrar. Outros dispositivos aí muito que gosta de cair bastante, né? Para quem vai fazer concurso, mas para os meus alunos eu quero apenas que saibam identificar, olhar e identificar, né? Identificar as diferenças de forma que você veja o dispositivo e não confunda, que é o mouse, o trackball e o touchpad. Eu sei que o touchpad é mais fácil você identificar, né? Mas alguns confundem o mouse com o trackball. O mouse é mais popular, né? Não precisa nem comentar muito, mas o trackball é aquele que ele tem uma bolinha na parte de cima, onde você move o ponteiro com essa bolinha aí, né? No caso aqui, essa bolinha tá aqui, desse trackball. Tem os joysticks, né? Quem gosta aí de jogar, o joystick é um dispositivo de entrada por padrão, né? Mas eu vou fazer um comentário daqui a pouco sobre joysticks e vocês vão entender por quê. Scanner também é um dispositivo de entrada. Você digitaliza uma imagem, por exemplo, né? E aquela imagem é digitalizada em forma de dados e esses dados são processados pela máquina. Um detalhe importantíssimo sobre os scanners, isso aí principalmente quem vai fazer prova gosta de cair, é você entender que para você trabalhar com texto, né, escanear textos e, e fazer com que aquele texto seja reconhecido como texto, não como imagem no seu sistema operacional, é preciso que você tenha um softwarezinho chamado OCR, O de Optical, C de Character e R de Recognition, reconhecimento. Desculpa aí meu inglês, galera, mais uma vez. Estou tentando melhorar aí com meu professor Daniel. Opa, Daniel Lavô. Um abraço, cara. É, Outro dispositivo, a mesa digitalizadora, né? Mesa digitalizadora permite que você desenhe usando uma canetazinha em uma mesinha dessa, né? Uma prancheta produzindo o que? Um desenho no software que você estiver utilizando, né? Por exemplo, ou no Photoshop. Drive de CD-ROM,
Preste atenção agora. Galera, o drive de CD-ROM ele é só de entrada. Mas por quê? Vou falar mais na frente sobre essa questão de CD, DVD, Blu-ray, etc. Mas preste atenção, drive de CD-ROM, aqueles utilizados, é apenas por conhecimento, isso eu acho que não cai mais em prova não. Mas apenas por conhecimento, vocês entenderem que o drive de CD-ROM, que era utilizado antigamente, vinha nos kits multimídia, etc. Ele era só leitura do CD, tá? ROM é Read Only Memory, é apenas de leitura, tá? Então, o drive de CD-ROM, esse especificamente, eu vou falar depois dos drivers, e, e vocês vão entender a diferença aí de um drive que apenas lê por exemplo, você colocava lá o CD do Padre Fábio de Melo lá e ele só ia tocar as músicas. Nesse drive você não era capaz de gravar no CD, entendeu? Essa é a questão, é apenas leitura. Webcam, também dispositivo de entrada, ele está captando a imagem de fora e enviando para dentro do computador para ser processado. O microfone captando a voz, estou fazendo isso agora para gravar essas aulas, né? E um outro detalhe que eu vou falar, aproveitar e falar agora, que vocês precisam entender é a diferença de drive. Eu vou voltar a falar nisso quando eu vou falar de softwares, de drive, esse drive aqui, um driver com R no final, galera. Tá? Esse drive aqui é um hardware. Esse dispositivo aqui que vai ler esse drive de CD-ROM, que vai ler o conteúdo que tem no CD. Mas o driver é um software. E eu vou explicar e falar mais dele mais na frente, né? Ele não são a mesma coisa, beleza? Software para quem não sabe, né? O driver é um software utilizado para geralmente instalar equipamentos no seu computador. A gente vai falar dele lá na frente, não vamos adiantar agora. Não vamos adiantar agora, beleza? Dispositivos de entrada e de saída. São aqueles caras que tanto são utilizados para enviar os dados para a máquina, como são utilizados para gerar algum tipo de informação ou enviar dados ou informações para fora da máquina. Os drives, eu estava falando, continuo falando, Tiago, por que aqui você botou entrada e saída? Por que eu estou me referindo a drives que são RW, que são de leitura e de escrita, beleza? Por exemplo, pendrive também o pendrive, então você tanto pode enviar como para o computador como receber do computador, né? O próprio HD também, tá? O modem também é de entrada e saída, né? O processo de você, o modem, gente, significa modulador, demodulador, por isso modem, né? Mo de modulador e dem de demodulador. Quando você pega um sinal digital e transforma esse sinal no sinal analógico, eu tenho aí uma modulação. E quando eu tenho esse sinal analógico e transformo nele em digital, eu tenho uma demodulação. Então, por exemplo, quando o sinal sai do computador, ele sai de forma digital, ele é transformado de digital para analógico. Quando ele entra, ele é transformado de analógico para digital. Quando ele entra no modem, né? Então o modem faz esse processo, tanto de modulação quanto de demodulação. Isso gosta de cair, tá, gente? Digital, analógico, modulação. Analógico, digital, demodulação. Beleza? Que mais? Telas touchscreen. Telas touchscreen são tanto de entrada quanto de saída. São utilizadas, geralmente você utiliza lá nos caixas de banco, né? Nas agências bancárias, você chega lá e utiliza a tela tanto para enviar algum tipo de dado, algum dado para ser processado lá, você toca numa certa área lá da tela e aquele toque ali está sendo enviado algum tipo de dados, os dados estão sendo enviados para o computador que é processado e alguma informação é gerada para você. Né? Na realidade, quando você está colocando o dedo ali, você está como se estivesse quebrando eu imagino o seguinte, um bocado de feixezinho de luz passando de um lado ao outro,
na vertical e na horizontal, e quando você coloca o dedo ali, você está interrompendo, fazendo a partir daquela interrupção, o computador consegue é, capturar a posição do que você está, a posição do seu dedo, onde você tá tocando, né, e ali fazer o processamento necessário. Impressoras multifuncionais, né? Elas são de entrada e saída, por quê? Porque ela tem nela, no mesmo equipamento, um scanner e uma impressora. Também tem cópia, né? Fazem cópias. Não são apenas dispositivos de saída, são de entrada e saída. Aí alguns tipos de modem, né, gente? Eu esqueci de falar, né? O DIAP, ADSL, TV a cabo, 3G, 4G, 4.5G agora, que são utilizados nos dispositivos móveis, né? Quanto a dispositivos de saída, o principal são os monitores lá embaixo, depois eu vou falar, mas um muito importante também são as impressoras, e aí eu destaquei três tipos de impressora. Essa primeira aqui são impressoras a laser, aqui eu tenho a jato de tinta, né? E aqui eu tenho impressoras matriciais, né, gente? Essas impressoras matriciais, ela tem um funcionamento de impressão por impacto. Algumas palavras, né, importantes que vocês precisam entender. É por impacto. Ela utiliza fitas, né? É, é, ela utiliza para fazer a impressão, ela utiliza fitas que permitem a utilização de papéis com carbono. Não sei se vocês já viram, geralmente em repartições públicas, né, muito utilizado esse tipo de impressora, apesar que tem caído em desuso já também. Impressora jato de tinta, né, também conhecida como impressoras DeskJet, né, a impressão é feita por gotículas de tinta que são impressas sobre o papel, gente. Utiliza cartucho de tinta, né? É a que a gente utiliza em casa geralmente, né? Ela tem uma boa resolução, é uma boa velocidade, né? É aquele, não é tão caro e também não é tão ruim, né? É o jato de tinta. Acho que são as impressoras mais vendidas para uso pessoal. Temos também as impressoras a laser. Essas daí, esse sistema de impressão é similar ao sistema de máquinas de fotocópia, né, gente? Não confundam, não é máquina de Xerox, tá? Xerox é a marca, acho que todo mundo já sabe disso. Mas é sempre bom repetir, né? Tem uma característica de impressão, a característica de resolução melhor do que essas outras, do que as demais, tá? E a impressora laser ela utiliza toner, né? Que é um tipo de plástico, digamos assim, tipo de plástico em pó para impressão, beleza? Os principais características, você ligar aí matricial a fita, jato de tinta a cartucho, impressora laser toner. Beleza? São as principais características, principalmente quem vai fazer concurso. Plotter. Plotter, galera, é um equipamento que você utiliza para imprimir em papéis de formatos maiores, né? Geralmente formato A0, A1, A2, A3. A 4 já é o padrão que você está acostumado, né? Padrão A4 é aquele padrão de folha, tamanho de folha que você está acostumado. Não tenho aqui as dimensões exatas, você pode pesquisar aí na internet, né? Geralmente você utiliza isso, o plotter, para imprimir em cartaz, banner. Se for nessas empresas que fazem esse tipo de mídia, aí vocês vão ver esses equipamentos lá. Placa de vídeo, tudo isso é saída, né, galera? Tá bem claro aí que é equipamento de saída. Placa de vídeo e placa de som. A placa de vídeo é o que permite, pessoal, é o que permite, o que envia a imagem para o monitor, beleza? É a placa que a gente chama placa controladora de vídeo, né? É lá onde o monitor é conectado. Quando você conecta o seu monitor, vamos falar aqui do monitor mesmo, não da tela, que eu vou explicar a diferença já já. Quando você conecta o seu monitor lá no seu computador lá atrás, você está conectando ele na sua placa de vídeo, né? E ela está totalmente relacionada com a formação da imagem lá na tela, né? Resolução, entre outras coisas, né? Uma placa de vídeo de baixa resolução, por exemplo, ela é útil apenas para tarefas comuns, mas quando você quer jogar, por exemplo, você tem que ter uma placa de vídeo de uma melhor qualidade. Geralmente essas placas são placas off-boards. Eu vou explicar isso na próxima aula, quando eu for falar de placa-mãe.
mas são placas conectadas à placa-mãe, não são placas que vêm na placa-mãe, tá? Esse é assunto da próxima aula, mas já estou colocando aqui. E ela tem uma memória, né? Quando a gente vai falar isso lá em memória, mas não custa nada falar aqui também, chamada VRAM, que é uma memória, é a memória RAM que vem na própria placa de vídeo, beleza? Placa de som da mesma forma, gente. Você conecta sua caixinha de som nessa placa, ela também é um dispositivo, é uma plaquinha de saída, beleza? Isso aí não costuma, essa questão de placas não costuma cair tanto, tá, gente? Mas eu gosto de colocar aqui, não custa nada a gente colocar. Agora, os monitores, tá? Monitores, muita atenção aí para não confundir monitor com tela. Monitor, galera, é o que você geralmente coloca separado da torre lá, né, do seu gabinete, né? A tela é o que geralmente não, é o que você tem no notebook, por exemplo, o que você tem no seu smartphone, o que você tem no tablet, né? Aí você tem uma tela que é integrada, né? Que já é acoplada a algum equipamento, né? No caso aí, a um notebook, por exemplo. Alguns conceitos que eu não coloquei aí, mas que é importante que vocês saibam sobre os monitores. É, eu, na aula presencial, se alguém tiver não compreender isso, eu posso explicar melhor. Mas aqui eu quero que vocês entendam uns conceitos importantes. Primeiro eu vou falar desses conceitos. Eu vou falar que os monitores eles têm tecnologia de CRT, LCD e plasma. Tem também LED, nem coloquei aí. É, basicamente, o CRT é aquele monitor CRT, é o monitor que a gente utilizava antigamente, aquele da bundona, né? Que fala que tem um monitor que tem o tubo de imagem, né? É o monitor do tubo de imagem que se utilizava antigamente. As próprias televisões também tem, as antigas tinham essa mesma característica. O CRT, esse CRT significa, desculpa aí mais uma vez, mas é Cathode Ray Tube, Cathode Ray Tube. Se você quiser escrever CATODE Ray, R-A-Y, Tube, T-U-B-E, beleza? São tubos de raios catódicos, essa é a principal característica. Se cair alguma prova, você saber disso aí, né? O plasma, o LCD e o LED, a principal característica em relação ao CRT, que não se utiliza praticamente mais, né, é que eles têm um menor consumo de energia, né? Também ocupam menos espaço, né? E tem resoluções melhores. Mas falando aqui dos conceitos que eu queria que vocês soubessem em relação aos monitores, são dois conceitos, né? O que é dot pitch? Dot pitch. Vou soletrar para se você quiser escrever. DOT espaço PITCH. Dot pitch. Dot pitch, gente, é o espaço físico real entre dois pontos dois pontos de mesma cor do RGB. Veja bem, deixa eu explicar o que é o RGB. RGB é porque é o seguinte, cada ponto ele é formado pelo uma quantidade de vermelho, de verde e de azul, beleza? RGB é Red, Green, Blue, beleza? Então, o que é que eu estou querendo dizer? A distância física entre o vermelho de um certo pontinho desse até o vermelho de outro pontinho chama-se dot pitch, beleza? Dot pitch. Mas o que eu quero que vocês entendam mais ainda são os pixels, tá? O que são os pixels? Toda imagem, gente, que você vê na tela do seu, na sua tela, na tela do seu computador, ela é formada por um conjunto de pixels que formam uma matriz na horizontal e na vertical, né? Então, as imagens
a imagem ela vai ter uma melhor qualidade se ela tiver uma maior quantidade de pixels. Então, para você entender melhor, se você na horizontal tem 320 pixels, por exemplo, e na vertical você tem 200 pixels, você vai ter uma resolução que a gente chama aí de resolução CGA, que é bem antiga, né? É 320 por 200, ou seja, se você fizer a multiplicação aí, você vai ter a quantidade de pixels na tela. Para vocês compreenderem, existe a resolução VGA, né, que foi utilizada por muito tempo. Essa resolução VGA ela tinha 640 pixels na horizontal e 480 pixels na vertical. Tranquilo? Então, essa quantidade de pixels, né, é o que vai formar a imagem. Né? O tamanho do pixel vai depender de quê? Vai depender da resolução que você está usando no seu sistema operacional. Né? E o que ele suporta, de acordo com a placa de vídeo, com o monitor. Né? Então, a resolução ela é determinada pela quantidade desses pixels que você tem na tela do seu computador, né? Como eu disse a vocês, é formado pela uma matriz de linhas e colunas, né? Então, quanto mais pixels, melhor a qualidade. Hoje, a gente utiliza geralmente a resolução XGA ou SGA. Geralmente é o SGA, né? Pelos monitores que a gente tem hoje, 1280 por 1024. É a resolução que eu utilizo. Enfim, o que é que eu quero que vocês compreendam? As principais características que eu quero que vocês compreendam em relação aos monitores. Os tipos de monitores, que são os utilizados hoje em dia, né, principalmente, que LCD, LED, plasma e CRT não se utiliza mais. O conceito de dot pitch, né, que é o espaço, né, uma distância mesmo física entre dois pontos de mesma cor, tá? Dessa tríade aí RGB, dessa tríade vermelho, verde e azul, RGB, Red, Green, Blue, tá? E geralmente, galera, só para deixar vocês informados, os valores são menores dessa distância física aí do dot pitch. Esses valores são menores do que 0,28 milímetros, só para vocês entenderem, né? O dot pitch é realmente uma unidade física, ele tem uma distância entre pontos da mesma cor que é expressa em milímetros, né? Então entenda o seguinte, e o pixel, né, já é mais uma unidade lógica, né, que você utiliza, no caso, vários dot pitch de acordo com a resolução da sua tela e de acordo com o sistema operacional para formar a imagem que está na tela do seu computador. O pixel é quem é responsável por formar, né, essa imagem que você vê. Quanto mais pixel, quanto maior a quantidade de pixel, melhor a qualidade da imagem, né? Então as imagens, elas de fato são formadas na tela por pequenos pixels, né? E o tamanho desses pixels vai depender de acordo com a resolução que você está usando o seu sistema operacional. E claro, essa resolução ela depende da placa de vídeo, do monitor que você está usando. Geralmente a resolução bastante utilizada hoje é 1280 por 1024, né? Então é isso aí. Sim, as caixinhas de som também são dispositivos de saída. Beleza, galera? Desculpa aí se nas aulas passadas eu não tive um probleminha no áudio, tá? Não ficou tão bem gravado, mas eu espero que tenha dado para vocês compreenderem aí o que eu quis dizer. E por hoje é só. Na próxima aula a gente vai começar a falar mais de alguns hardwares, né, da placa-mãe, enfim. E vamos mais na frente fazer também alguns exercícios, tá? A gente vai fazer alguns exercícios sobre esses assuntos que a gente vem falando. Quando concluir essa parte de hardware, de software também, essa parte mais inicial, a gente vai revisar o conteúdo com alguns exercícios.
Beleza? Valeu, galera. Até mais. Um abraço. Fiquem com Deus. Valeu, gente. Tchau.